Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu separei para vocês, num React, dois assuntos que vão se alternar entre política e profecia. Já peço o seu engajamento, a sua ajuda, deixando o seu like sobre esse trabalho que a gente faz aqui, destacando as coisas importantes, relevantes sobre as profecias, tá bom? Vamos lá, vamos ao primeiro conteúdo e após isso as nossas considerações. Vamos lá. Começo pelo canal que eu não conheço, mas a matéria me chamou a atenção. A matéria diz o seguinte: Era Trump o início do fim do Império Americano? Será mesmo? Será que a matéria está certa? Eu estarei destacando somente aquilo que é relevante para trazer para o nosso debate, para o nosso react, tá bom? Vamos lá. Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump um sinal de desespero, uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Quem precisa ameaçar todo mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense. E o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. A história é implacável. Todos os impérios tiveram a sua ascensão e queda pela sua sanha expansionista, militar, cultural e econômica. Nações que se tornaram grandes potências, a partir de certo momento, começaram a cavar sua própria queda na medida em que se tornaram insaciáveis na busca de mais riquezas, solapando a soberania de outras nações. Foi assim com o Império Romano e mais recentemente com o Império Britânico, que perdeu a sua hegemonia na Segunda Guerra Mundial, sendo substituído pelo início do Império Americano. Vamos dar uma pausa e ficar por aqui. Veja bem, o que ele disse que já está na hora do Império Americano sucumbir, porque, na verdade, a atitude que Donald Trump está fazendo, para ele, parece uma bravata, né? Ele está blefando, vamos dizer assim. Contudo, é o seguinte: se na concepção dele, na ótica dele, é um blefe do Donald Trump, eu consigo enxergar as declarações que Donald Trump tem feito na área da política. É fazer o quê? América grande outra vez. E ele diz também uma frase também muito interessante de destacar, que é o início da Era de Ouro. Bom, se é o início da Era de Ouro dos Estados Unidos, como pode ser o início da Era do Fim dos Estados Unidos? Nós estamos aqui trabalhando com dois paralelos. Será que Donald Trump está errado? Ou essa matéria não está acertando na sua ótica política? O certo é que, claro, que todos os impérios têm a sua data de validade, né? Elas começam, crescem e depois vem assim o seu império ruir, terminar. Não é verdade? Todos os impérios aconteceram isso. Contudo, o que as escrituras nos indicam é que, sendo os Estados Unidos a besta da terra em Apocalipse 13, antes de ruir, antes de sucumbir, terminar esse grandioso império que nós conhecemos hoje, que são os Estados Unidos, tanto na área bélica quanto na área financeira, verdadeiramente a postura de Donald Trump em pressionar as outras nações, como está fazendo agora, com China, com Rússia, com a União Europeia, com a Dinamarca, não sei quem mais aí está incluído, com o Canadá. Então, assim, ele está pressionando todo mundo, né? Mas, para mim, são medidas no que diz respeito à política dele. A isso eu não quero me intrometer muito, porque estamos falando muito dentro de política. O que eu quero destacar aqui é o contexto bíblico e o contexto no que diz respeito às profecias, ok? Então, assim, a isso nós podemos somar que os Estados Unidos, antes de ruir,
Bom, gostaria de destacar que hoje está chovendo, então vai sair algum ruído aí. Voltando à questão, quero deixar aqui claro que antes de os Estados Unidos sucumbir, é necessário acontecer a profecia. A profecia já está se cumprindo, no que diz respeito em dizer que os Estados Unidos seria grande. Isso é fato, ok? Agora, antes de os Estados Unidos terminar o seu processo de grande império, deve deixar algo que precisa ser feito para se cumprir toda a profecia. Porque a profecia, estamos vivendo essa profecia. Eu quero, nesse momento, trazer mais uma matéria para terminar o nosso conteúdo de hoje, dando uma resposta a essa questão profética, ok? Vamos lá com o professor Belei, canal do professor Belei, que eu acompanho, gosto muito dos comentários dele e vou deixar vocês com essa matéria aqui. Preste atenção na matéria da Fox, vou ler só um pedacinho. Donald Trump reuniu-se ontem com 3 CEOs de tecnologia que unirão forças num projeto multibilionário de infraestrutura de inteligência artificial do presidente Donald Trump chamado Stargate e defenderam o empreendimento como um investimento que impactará toda a humanidade. É, palavra deles próprios, um projeto que impactará toda a humanidade. Quando esse termo todo, ou termos absolutos como todo ou nenhum, aparecem em discursos políticos, é bom ficar esperto. Opa, calma aí, tenho que dar uma pausa. É isso mesmo que você ouviu. Impactará toda a humanidade. Aqui nós estamos falando de algo que foi profetizado em Apocalipse 13 e faz com que a todos, pequenos e grandes, livres e pobres, lhes seja dada uma marca, para que todo aquele que não tiver a marca não poderá comprar e nem vender. Então, quando o professor Belei destacou essa parte que está na matéria da Fox, dizendo que impactará toda a humanidade, aqui é importante a gente dar relevância ao conteúdo. Vamos continuar. Pois bem, segue matéria da Fox dizendo, abre aspas aqui para uma frase de Larry Ellison, da Oracle. Este é um investimento muito grande que afetará toda a humanidade. A Fox diz que o presidente Trump revelou um grande projeto de infraestrutura de inteligência artificial do setor privado no primeiro dia completo de seu segundo mandato na Casa Branca. Durante um discurso na Casa Branca, Trump anunciou que ao SoftBank, a OpenAI e a Oracle unirão forças num projeto chamado Stargate para construir data centers nos Estados Unidos para alimentar a chamada inteligência artificial. A OpenAI, o SoftBank e a Oracle farão parte de uma parceria público-privada com a Casa Branca de Trump chamada Stargate. Os chefes das empresas de tecnologia planejam investir até 500 bilhões ao longo de 4 anos na construção de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso significa data centers, prédios enormes projetados para coletar e processar dados. Operar esses centros, portanto, requer enormes quantidades de água e energia. E é por isso que Donald Trump está também, entre outras coisas, muito interessado na própria produção de energia. Já sabemos disso. O CEO do SoftBank, Masayoshi Son, Sam Altman, da OpenAI, e Larry Ellison, da Oracle, compareceram à Casa Branca na tarde de ontem com o presidente Trump para anunciar o lançamento do Stargate. Trump, ao lado dos 3 CEOs de tecnologia na Casa Branca, disse que
invocaria declarações de emergência para ajudar a acelerar o projeto Stargate. Ele acionaria, invocaria declarações de emergência. Disse Trump: vou ajudar muito por meio de declarações de emergência, porque temos uma emergência e precisamos de muita ajuda. Precisamos de geração de energia e eles construirão a sua própria também. Esses 3 CEOs aí, diz Trump, também investirão na produção de energia por conta própria, mas com parceria evidente com o governo. Trump disse que o Stargate constituirá, ou melhor, construirá a infraestrutura para alimentar a próxima geração de inteligência artificial e isso, claro, incluirá gigantescos data centers, instalações enormes, disse Trump. Espera um pouquinho, aqui começa a resposta. Diz Léo Roman que Larry Ellison comentou sobre combinações das forças de inteligência artificial e da terapia genética de mRNA para criar uma vacina contra o câncer, de mRNA. E, diz Léo Roman, isso aqui não deveria ser dito, mas foi dito. O que era para ficar em silêncio foi, acidentalmente, talvez, dito em voz alta. Querem que eu repita? Larry Ellison falou sobre a combinação das forças da inteligência artificial e da terapia genética de mRNA para criar uma picadinha contra o câncer. Ellison disse a parte silenciosa em voz alta, comenta Léo Roman. Trump vai aumentar as vacinas de mRNA para câncer. Ele disse ao presidente, literalmente, Larry Ellison, não poderíamos fazer isso sem você. E acrescentou, você pode fazer a detecção precoce do câncer com um exame de sangue. E, usando inteligência artificial para olhar o exame de sangue, você pode encontrar os cânceres que estão realmente ameaçando seriamente a pessoa num estágio muito, mas muito precoce. Uau! Então, deu para perceber mais ou menos o direcionamento que andam as profecias e as notícias. Enquanto abrimos o conteúdo desse vídeo falando que o império vai ruir, vai sucumbir. Aqui deixa bem claro com essa matéria que o professor Belay trouxe, matéria da Fox, que antes de ruir precisa cumprir uma profecia que impactará todo mundo. Foi ali, está dito, impactará toda a humanidade. Agora, o que está contido nisso, se é apenas uma questão de IA, inteligência artificial, se tem a ver ou relevância no que diz respeito a tratamento do câncer através do novo achado científico dentro da questão da medicina, que é o tratamento pelo mRNA, por picadinhas, tratamento precoces que dariam até mesmo aí uma solução ao câncer, né? Eu quero terminar esse vídeo aqui deixando essa mensagem, essa reflexão espiritual. Seja lá o que está por vir, não sei. Eu só sei que nós temos o quê? 4 anos para acontecer. Nós temos 500 bilhões de dólares em jogo. Nós temos a IA sendo exaltada aqui. E de alguma forma ou de outra vai o quê? Impactar na vida do ser humano. Porque nós estamos falando de uma inteligência artificial. Ainda estava assistindo um certo vídeo também com minha família de um filme, em que nesse filme aquelas pessoas que estavam vivendo numa geração pós nossa geração, a pessoa parece que ela fez essa viagem ao tempo e chegou lá, pulou, né, saltou da nossa geração para o futurismo e chegou lá, praticamente voltou à idade da pedra. E ela perguntou, cadê a minha geração? Aí a pessoa respondeu, essa geração foi destruída pela tecnologia. Interessante, né?
muito interessante. São os pontos de reflexão para o nosso entendimento profético e espiritual. A única coisa que eu posso fazer é trazer esses conteúdos relevantes aqui para o canal. Se você gostou, aquele like mais uma vez eu peço para o YouTube entender que o assunto é relevante e entregar mais pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal também, fique com Deus e até o próximo React, se Deus quiser. Tchau, tchau!